Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 da televisão ou pela Sky no canal 85, também aqueles nossos irmãos que nos veem pelo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto de dons espirituais logo depois da vinheta. No último programa, nós falamos sobre os dons espirituais e aquilo que está no texto bíblico, no Novo Testamento, mostrando aquilo que Paulo ensina a respeito dos dons espirituais, a respeito dos 9 dons espirituais descritos na primeira carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Naquela oportunidade, nós falamos doutrinariamente daquilo que Paulo ensina, não só a respeito dos dons, mas também a respeito do funcionamento, da forma como eles acontecem na igreja. Hoje nós vamos começar a comentar com os irmãos o seguinte assunto. E os dons espirituais hoje? Eles existem? Como são os dons espirituais hoje? Será que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva? Porque há muitos irmãos, há muitos grupos, as chamadas igrejas históricas, que têm o seu tratado, a sua teologia mais no sentido ortodoxa, e alguns desses irmãos alegam que os dons espirituais foram uma operação do Espírito Santo apenas no primeiro século. E por que apenas no primeiro século? Eles alegam que essa manifestação do Espírito Santo descrita por Paulo aconteceu apenas no primeiro século porque havia necessidade do cânon, que ainda não estava pronto, o cânon cristão, ou seja, a parte inspirada da palavra, que era o complemento da nossa Bíblia hoje, essa parte ainda não existia. Então, todo aquele acontecimento do primeiro século, que ele chama de manifestação do Espírito Santo, foi exatamente para que houvesse o complemento do cânon cristão. Eles se baseiam num texto de Paulo aos Coríntios que diz o seguinte: havendo línguas cessarão, havendo profecia desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eles usam esse texto para dizer que o perfeito aí era o complemento daquilo que era a palavra, ou seja, que era o cânon cristão que ainda não estava pronto. Então, quando ele veio, então a palavra se completou e então encerra, nesse momento, todo o período que Paulo chama de dom espiritual da manifestação do Espírito Santo. Ele se baseia em perfeito aí como o cânon. No entanto, há um equívoco. Não é isso que Paulo se refere. E nós vamos ver isso em todo o contexto do Novo Testamento, mostrando, mesmo nas outras cartas de Paulo, mostrando que essa operação aí, ela acaba com a vinda do perfeito, e a vinda do perfeito aí não é o cânon. Ele está se referindo à segunda vinda de Jesus, ele está se referindo ao encerramento do período da graça. Então ele mostra o Pentecostes como o início do período da graça e o arrebatamento da igreja como o final do período da graça. Então, os dons espirituais, na verdade, eles vão acontecer desde o Pentecostes, quando eles começam,
que é o cumprimento da profecia do profeta Joel, quando ele disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nós já falamos sobre isso. O Espírito ser derramado sobre toda a carne não significa sobre o mundo todo vai se converter quando Jesus estiver próximo da sua segunda vida. Não é isso. O Espírito ser derramado sobre toda a carne é para mostrar a diferença entre o Velho Testamento, onde o Espírito Santo agia de forma individual, localizada, para o Novo Testamento, no pós-Pentecoste, quando o Espírito foi derramado não sobre um homem, não sobre um apóstolo ou irmão, mas sobre toda a igreja. Toda a carne ali é toda a igreja fiel, como mostra o texto. Esse é o sentido da profecia do profeta Joel. Então, todo esse evento no Pentecoste, quer dizer, é por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque nós cremos que o evento que acontece, né, do derramar do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, ali em Jerusalém, não marca um acontecimento isolado, mas marca o início de um período, né, como está descrito profeticamente em toda a Bíblia. É o Espírito Santo que estava sobre Jesus, agora sendo derramado sobre toda a igreja, que é o Pentecostes. A partir dali é o início da igreja. Então, os dons espirituais que acontecem ali, eles vêm até os nossos dias, atravessa todo esse período, né, vivendo na vida das igrejas em todas as suas fases, como nós vamos ver nos próximos estudos que estarão sendo realizados, especialmente agora recentemente, nos próximos dias, com o estudo das 7 cartas às igrejas da Ásia, mostrando a operação do Espírito Santo em todo o período da história da igreja, ou seja, a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, que é o primeiro período, é onde o cânon nasce, onde a doutrina da igreja é gerada. Nós vamos falar, né, de maneira incisiva e de maneira intensa sobre esse período. Depois o período da igreja de Esmirna, que é a igreja das provas, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todos esses períodos, a operação do Espírito Santo esteve presente. Em todo esse período, a manifestação do Espírito Santo se fez presente. É por isso que lá em Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? A igreja em todos os seus períodos. Não significa todas as religiões, nem todas as denominações, porque não é isso que a profecia diz. A profecia está falando a respeito da igreja. A igreja é povo. Que povo é esse? O povo, repito, batizado com o Espírito Santo e com dons espirituais. Então, um povo onde o Espírito Santo continua operando e se manifestando. Então, os dons espirituais sempre existiram, como o livro de Apocalipse mostra, em todo o período da igreja, até a última igreja, até o último momento da igreja, que é o toque da última trombeta. Muito bem. Então, a experiência da igreja hoje com os dons espirituais é intenso. Mas há uma coisa muito importante que, nesse momento, nós precisamos entender. Vejam, no tempo de Jesus, isso a gente fala de maneira repetitiva, em alguns momentos do ministério de Jesus, ele usa a igreja, ele usa ele próprio como tipo da igreja, já mostrando a igreja como um corpo, que seria depois do Pentecoste, como Paulo começa a ensinar depois a igreja, dizendo que a igreja funciona como corpo e chama esse corpo de Cristo. Já nos evangelhos, Jesus mostra em alguns momentos que ele é a figura de corpo,
de figura de igreja, ele assume a figura de igreja. Em que momentos? Por exemplo, na tentação de Jesus, você poderia perguntar, mas que ousadia o adversário ir lá fazer aquela tentação a Jesus. Naquele momento, Jesus se põe na figura da igreja. O que aconteceria com a igreja? Porque os evangelhos descrevem a base da igreja, o ensino da igreja. Então, ele se coloca da maneira como a igreja seria provada. A igreja seria provada dessa forma, não é? Tudo ali que acontece com ele ali é tipo da igreja. A mesma coisa que acontece no batismo. No batismo de João, quando João questiona, diz, eu quero ser batizado com o seu batismo, eu careço de ser batizado com o seu batismo. Ele disse, não. Jesus disse, não. Vamos, primeiro você vai ter que me batizar para se cumprir a justiça. O quê? É o profético. O que era o profético? Ele ser batizado nas águas, por quê? Porque ele ali é tipo da igreja. Então, todos os acontecimentos do ministério de Jesus se repetem na igreja, por isso que ela é chamada de corpo. Como Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo, como mostra na primeira igreja, o Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo opera hoje da mesma forma. Então, a plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Mas, aí é que é importante nós trazermos a experiência doutrinária para os nossos dias, porque a doutrina dos nossos dias, ela não mudou. Não, Deus não tem mais de um projeto, Deus tem um projeto único. O tempo nosso, nós estamos caminhando dentro de um período de 2000 anos, um pouco mais, né? Ou chegando a 2000 anos, desde o Pentecostes. Isso não importa. A doutrina não mudou com isso, a doutrina é a mesma. Nós só precisamos alcançá-la naquilo que é a revelação do Espírito Santo. Então, o que acontece hoje? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas, então, voltando agora para a doutrina, a igreja funciona como corpo. Então, os dons espirituais hoje na vida da igreja precisam ser entendidos dessa forma. Por quê? Porque se nós não entendermos assim, nós incorremos em riscos muito grandes de, por exemplo, ter um desvio da doutrina. Mas como que pode acontecer isso hoje, desvio da doutrina? Claro, vamos lá. A manifestação do Espírito Santo é dado para um fim proveitoso. Então nós temos na vida da igreja, vamos pegar primeiro a igreja onde nós nos reunimos, a igreja onde você reúne, né? Aí na sua cidade, a igreja. Então, a igreja ali, onde você faz parte, onde você é membro. Nesse contexto da igreja ali, há uma operação do Espírito Santo, naquele povo que está ali. Essa operação do Espírito Santo, ela se evidencia na vida da igreja com os dons espirituais, que do mesmo jeito que aconteceu lá na igreja primitiva, da mesma forma como Paulo ensina, e que hoje, né, também nas reuniões nossas, solenes, os dons, eles acontecem, mas eles se completam. E isso na igreja é muito importante. Por que é importante? Porque, como nós falamos nos programas anteriores, o dom não pode ser isolado. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando daquilo que Paulo classifica como corpo. Então, o dom espiritual não pode ser isolado. Não existe uma parte do corpo que funcione isoladamente, mas todos os segmentos do corpo funcionam de forma a manter o corpo vivo. Há uma integração. Então, dentro da igreja, isso também é importante. Então, você tem os dons espirituais, eles caminham dentro da igreja obedecendo essa ordem. Que ordem? A mesma ordem que se usa para falar sobre o corpo humano. Então, no corpo humano existe disciplina e existe governo.
Como é que é a disciplina? Então, os dons espirituais, eles não se confrontam. Os dons espirituais não se anulam, eles se completam. Isso é disciplina. Então, é por isso que a própria palavra diz assim, um profetiza e os outros julguem. Por que isso? Porque pode haver uma falha individual, mas no corpo ela é corrigida. Por exemplo, você pode ter dentro da igreja uma visão, mas a visão pode estar incompleta. A visão pode não esclarecer tudo. A visão pode mostrar uma situação, aí você pega um outro dom, que é a sabedoria, onde você vai, através da interpretação daquele dom, completar aquele dom. O irmão teve uma visão, mas ele não entendeu a visão, mas ele sabe que ele não tem a interpretação daquela visão, mas o outro irmão ouve a visão e o Espírito opera naquele outro irmão e dá a interpretação da visão. Isso se completa dentro da igreja. Aquilo que o irmão viu e não entendeu, mas o outro foi usado na sabedoria para interpretar. Por que o Espírito Santo faz isso? Para não fazer com que toda a operação do Espírito Santo na vida da igreja seja individual. Isso foi no Velho Testamento, mas no Novo Testamento não. O Espírito Santo não está individualizado, estava lá no Velho Testamento, mas não está individualizado na igreja. Na igreja o Espírito está sobre toda a igreja. Então é por isso que não há pessoas super dotadas dentro da igreja ou com toda a experiência da direção pelo dom espiritual na vida da igreja. Não, a profecia, o irmão que é usado na profecia e que ele profetiza para um, para outro e ele domina todo o ambiente da igreja. Isso não existe. Isso não é a doutrina bíblica, não é dessa forma. Por isso, alguns cometeram erros graves com relação ao dom espiritual e por isso alguns têm receio do controle dos dons espirituais por causa disso. E a palavra é muito clara a respeito do ensino disso. Então, hoje, não há diferença para o dom espiritual hoje e na vida da igreja primitiva. Ele segue a mesma linha. Então, você tem 9 dons que se completam na vida da igreja. Você, às vezes, é usado no dom de ciências, mas você tem uma revelação que você não entendeu. Por que nós nos reunimos hoje, quando nós falamos de culto profético? Por que nós nos reunimos aqueles 30 minutos antes do culto? As pessoas pensam, porque não conhecem um pouco da história, que aqueles 30 minutos ali são para se ter os dons, para se entregar lá no culto. Não, não é. Pode acontecer de durante aqueles 30 minutos ali antes do culto, aquela reunião que a gente chama de culto profético, pode acontecer de surgirem dons. Mas aqui, quando o Senhor mostrou aquela reunião, o Senhor não mostrou aquela reunião para isso. Aquela reunião é para que os dons fossem trazidos naquela reunião e ali eles fossem discernidos e interpretados para depois serem entregues depois do culto na igreja. Por quê? Porque o irmão pode trazer uma visão, pode trazer uma revelação que não esteja completa, pode ser uma visão que esteja confusa no sentido de entendimento. Então, naquela reunião, o dom é trazido, os irmãos juntos ali vão consultar, vão discernir, vão interpretar e depois, então, que todos os dons estão colocados em ordem, discernidos, interpretados direitinho, então, aquele é o resultado da reunião, você vai lá já trazer o resultado daquilo que foi o culto profético. Porque você pode ter uma visão e a visão ser completamente sem sentido. É por isso daquela reunião. É isso tudo que já Paulo ensina a respeito de corpo. Nós vivemos essa experiência hoje com relação à vida da igreja.
Isso é muito importante na vida da igreja. Até porque, quando o Espírito Santo revela, ele tem uma linha. O Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele coloca de uma forma que é, vamos supor, até educativa, não é? Você não pode pegar o dom espiritual e colocá-lo dentro da sua perspectiva, né? O senhor deu um dom, às vezes, exortando a pessoa, e você vai lá, usa a exortação, o senhor revelou isso a seu respeito. Não, não é isso. Não é dessa forma. Não é você que vai exortar, é o Espírito Santo que vai exortar. Você vai entregar apenas aquilo que o senhor falou. É por isso que é muito importante a participação da igreja. Então, mostrando nesse nosso início aqui, mostrando sobre os dons espirituais hoje na vida da igreja, esse ponto é importante para nós observarmos isso, trabalharmos isso dentro da igreja, porque isso foi a grande experiência que tivemos no início, quando os dons, havia muita dificuldade com relação aos dons, porque as pessoas achavam que elas eram donos do dom. O dom é meu, então, pastor, o senhor tem que fazer aquilo que Deus falou comigo. E não é assim. Você não é dono do dom. Você tem um dom e o Espírito Santo usa você dentro de um objetivo que é corpo, que é toda a igreja. E isso é muito importante entendermos para ajudar aquilo que o Espírito Santo quer fazer dentro da igreja. Nós vamos continuar no próximo, mostrando a importância dos dons para a igreja, para o governo da igreja, para a direção da igreja, o caráter profético do dom, o preparo da igreja com os dons espirituais, nesse grande momento, nesse último momento que nós estamos vivendo, da proximidade, né, da segunda vinda de Jesus, a importância do dom nesse sentido, do entendimento do dom na vida da igreja, mas nós vamos falar no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.